Hallo, liebe Leute, tudo bem com vocês? Primeiramente, é um prazer fazer mais uma live, principalmente com um convidado tão especial que é o Luciano Carrasqueira, parceiro aí já de longas datas, já conheci pessoalmente, faz um trabalho muito sério, com muita profissionalismo, muita seriedade aqui na Alemanha, para um assunto sério que pouca gente entende realmente na sua totalidade, que é a nova lei de imigração na Alemanha. Nós vamos falar, e aí, essa lei é para quem? Para quem já está aqui na Alemanha? Só para quem vai entrar? Ou quem está aqui vai ter que se atualizar também? Se der, nós vamos fazer uma pincelada sobre o passaporte alemão, quem que pode pedir, depois de quanto tempo pode pedir a naturalidade alemã e assim por diante. Vamos lá. Olá, olá. Guten Morgen, halli, Guten hallo. Morgen. Tudo bom, querida? Tudo bem, sempre um prazer falar com você. Prazer é meu. Passei a manhã aqui me preparando, estou ansioso. Tem Eu muita também. informação aí de primeira para passar para o pessoal. Muita coisa É, bacana. Estou feliz de estar aqui com vocês. eu também, porque apesar, né, do meu foco ser aí cultura, sociedade e idioma alemão, para mim é fundamental estar sempre atualizada. E as coisas eu estava Hum, comentando, né, antes de você realmente entrar aqui no vídeo, como as mudanças estão sendo rápidas, porque a necessidade, né, de mão de obra aí é evidente, é necessária assim para ontem. E as mudanças estão vindo, estão sendo muito rápidas. Então, para mim também é fundamental, como uhum, professora de alemão, estar sempre atualizada. E nada melhor do que estar atualizada com a pessoa que trabalha, né? Eu falo, gente, eu falo, fico tão contente em ter colegas, em ter amigos, né, como o Luciano, que é assim, uma pessoa ética, moral e ética, assim, e profissionalismo que, sem sombra de dúvidas. Então eu fico muito segura em ter você aqui hum. falando conosco hoje. Ingrid, eu que agradeço. Eu me lembro que assim que eu cheguei na Alemanha, eu já era seu fã. Já tinham vários amigos que eles seguiam. Ah, Aprendi, que legal. dei os primeiros passos no alemão através de seus vídeos no YouTube. Então, para mim, é um motivo de grande alegria e realização estar ouvindo isso. É esse reconhecimento ao longo do nosso trabalho, né? A gente está fazendo 3 anos de advocacia na Alemanha, juntamente com o Brasil. Aí eu não vou nem falar números para não me entregar a idade. Mas estão havendo muitas mudanças. É importante a gente compreender o cenário, que é muito mais amplo do que essa lei de imigração, que é um ponto importante, mas não o único. Ela vem aí como resposta a um grande pacote, um grande projeto do governo, um esforço de toda a sociedade para suprir a carência de mão de obra, que tem repercussões não só na economia, na previdência, mas no próprio dia a dia, né, de quem mora aqui. Né? Você vai agendar um horário no médico, você Posso precisa contar de o que um. aconteceu comigo hoje? Olha Sim, vai só, lá. eu faço parte, né, do car sharing aqui, de conseguir alugar os carros, né, que ficam espalhados pela cidade. O meu, por algum motivo, bloqueou. Não conseguia falar com nenhum atendente. O recado que eles já colocam é: devido à alta demanda do Uhum. Deutschland Ticket, do não sei o que, está levando por muito. Está demorando muito. Passei 3 manhãs, porque eles reduziram o horário, só atendi das 10 ao meio-dia sem conseguir falar com ninguém. Ontem tive que, olha o absurdo, nos dias de hoje, Uhum. pessoalmente resolver. Achei que tivesse resolvido, não resolveu. Hoje tentei falar com alguém. Então assim, a falta de pessoal. Então, assim, agora eu estou com um É problema, não sensível. consigo resolver, ninguém me atende, não falo com ninguém. É assim, é desesperador. Ah, Isso a gente vê na área médica, enfim, na área dos em todo o professores. serviço, As de uma forma quitas geral, fechando, né? Tem uhum. kindergarten que 73% dos empregadores na Alemanha reclamam de falta de mão de obra. Estão com pessoal em número insuficiente. A gente tem atualmente cerca de 2 milhões de vagas de emprego disponíveis, sem pessoal ou sem pessoal apto para ocupar. E essa aptidão a gente aí vai entrar. Aí tem questões sociais, aí tem questões legais, tem pessoas que estão aptas, saudáveis, mas não têm autorização para trabalhar, por exemplo. Então são 2 milhões de vagas. A tendência é, para até 2026, esse número aumentar em mais 240 mil,
Então, assim, é um problema que ela não ataca só a Alemanha, ela ataca países desenvolvidos como o Japão, o Canadá, Inglaterra, França, especialmente também países aqui do norte, né, que tem um nível de uma qualidade de vida alta, mas sofre com esse problema de mão de obra. Então, é uma questão urgente. A gente que mora aqui sente na pele, né? Eu não sei até que ponto essa lei vai trazer benefícios, certamente vai trazer benefícios. O que me preocupa é a falta de pessoal para tratar as consequências dessa lei. Porque se o órgão de imigração já não tem gente hoje sobrecarregado, né, pela onda de refugiados, pelas guerras, pelo tanto de imigrantes que a Alemanha já historicamente recebe, eu fico imaginando com esse aumento de volume, que é o objetivo, afinal, dessa legislação, como é que eles vão lidar com isso? Se hoje o pessoal já não lida, não dá conta do que já tem hoje, né? Agora, só lembrando que a lei de imigração, como dito, ela vem de um projeto político-social. Ela está dentro de um pacote de medidas. Esse pacote de medidas ele tem 5 pilares, e um desses pilares é a modernização da legislação sobre imigração. O pacote de medidas do governo ele visa facilitar o acesso ao trabalho da mulher, da pessoa, né, que já tem idade de se aposentar ou que já está aposentada, de jovens que estão fazendo ausbildung, de repente poder exercer uma atividade paralela, né, com mais horas, e assim ter mais força de trabalho no mercado. Eu vou tentar ser um tanto quanto objetivo, em razão do nosso limitado tempo e da extensão do assunto. A legislação ela é extremamente complexa, tá? Vasta, toca diversos pontos, e ela vem dentro de um ambiente onde outras legislações que tocam assuntos semelhantes também estão sendo editadas. Então, primeiro saber em que pé está essa lei. Afinal, ela foi aprovada, ela está valendo, não está valendo? Gente, a lei ainda não está valendo. Ela foi aprovada, está tudo ok, tudo beleza, já é uma certeza. Eles estão agora regulamentando a lei, certo? Significa o quê? Aplicar regras de aplicação da lei. Estão definindo regras de aplicação da lei. Organizando como ela vai ser aplicada na prática pelas autoridades. Vem da parte executiva, né? Vem da parte agora de execução, tem como o Chancencárter tem um sistema de pontos, eles estão organizando isso, definindo, né, como é que a coisa vai fluir nos novos processos. A questão da aplicabilidade para quem já está aqui na Alemanha e já tem um visto de trabalho, um visto de qualificação, de medida de qualificação para reconhecimento de diploma, de modo que, a partir de novembro, e gradualmente, essa lei vai começar a entrar em vigor. Tá? Ela começa em novembro, já é liberada uma parte, já começa a valer uma parte, especialmente para o pessoal de Blue Card. Avançou, começo de 2024, já vai começar a valer uma outra parte. Aí vai até verão de 2024 a ser gradualmente regulamentada, então colocada em vigor. Tá? Então, em um ano, eles querem fazer com que tudo já esteja em vigor. Exato. Tá? Para quem tem um projeto de migrar, é interessante conhecer as regras para ir se posicionando para o futuro. Afinal, o que a Alemanha está fazendo, e esse até está nas declarações do Olaf Scholz, é sair na vanguarda da disputa pela aquisição de profissionais estrangeiros. Tá? De modo que existem estratégias na lei até para captar profissionais de outros países da União Europeia. Isso é interessante. Ontem, muita gente de Portugal, muitos brasileiros morando em Portugal me escreveram, relatando algumas situações particulares, né? Mas realmente, mas aqui a gente sabe, né? Suíça tem muitos portugueses, na própria Alemanha, né? Tem essa migração. Espanhóis em Berlim, né? Principalmente aí depois das últimas crises, né? Grécia, Espanha, Portugal. Então também tem essa migração própria interna aqui, pessoal. Exato. Muita gente esquece disso. Exato.
E um nome que se destacou muito dentro desse projeto de lei, ou dentro dessa lei que já foi aprovada, é o Chancencharter. Mas o Chancencharter é uma ferramenta dentro dessa lei. Ela trata de muito mais coisa que eu vou trazer para vocês agora. Primeiro, quem é que é alcançado por essa lei? Ah, Luciano, eu estou aqui e tal, e consegui um trabalho assim, e tenho onde ficar e tal. Será que eu tenho chance? Gente, essa lei ela é pensada para profissionais qualificados. E o que são profissionais qualificados? Pessoas com um grau acadêmico ou um grau técnico de um curso de pelo menos 2 anos. Tá? A gente vai ter algumas profissões com certas vantagens, a depender da necessidade regional, local aqui na Alemanha, em relação a esses profissionais. E existe na lei, e esse é um ponto muitíssimo interessante, uma exceção para profissionais também não qualificados, tá? De uma forma geral, que é para trabalho por tempo limitado de até 1 ano. Existem outros requisitos para esse caso, e eu acho que isso vai ser muito interessante de ser explorado, para quem ainda não tem uma formação, ou, sei lá, já tem determinada idade e não tem mais a condição de fazer uma formação, à disposição, enfim. Ele vai poder vir para a Alemanha e trabalhar por 1 ano, tem um contrato de trabalho por 1 ano, e aí tem os outros requisitos, dentre eles, que o contrato deles seja submetido a um Tarifvertrag, que é uma convenção coletiva. São aspectos técnicos que não vale muito a pena a gente tratar aqui, senão a gente perde a visão do todo. Tá? E isso são pontos que devem ser tratados naturalmente, caso a caso, mas o que fica aqui de importante é que, a despeito de uma formação, mesmo assim, ainda existe a oportunidade de você trabalhar na Alemanha. Contudo, a legislação no grosso, no todo, ela é pensada para profissional qualificado, conforme eu classifiquei anteriormente. Posso só fazer uma pergunta? Não sei se você for falar sobre isso daqui a pouco, nós suspendemos, ou nem sei se... Me perguntaram sobre o reconhecimento de diploma. Essa lei prevê que esses diplomas, ela vai aceitar, porque, por exemplo, quando nós falamos de engenheiros, o reconhecimento de diploma é um pouco mais fácil do que algumas outras profissões. Então, a lei também prevê, também regulamenta esse reconhecimento de diploma, ou não? Existem diversas facilitações da nova lei acerca do reconhecimento de diploma, e está aqui, eu sintetizei exatamente por tópico. Reconhecimento de diploma é um deles, e além, por exemplo, da extensão do tempo do visto para você cumprir medidas de complemento da grade curricular. Vai ser aumentada, mas eu vou chegar lá. Ótimo, e quando joia. eu vou falar dentro do contexto que vai fazer mais sentido. Bom, uma das mudanças gerais dessa legislação, que vale para todos os profissionais em si, é que você vai poder, a partir da entrada em vigor dessa lei, você vai poder ocupar uma posição de trabalho que não tenha como requisito a sua formação profissional. Que baste que ela tenha, naturalmente, algum tipo de relação que você, na sua formação, tenha desenvolvido habilidades que sejam suficientes para prestar o serviço e as funções daquela posição. Então, se você tem, sei lá, uma formação em designer, né, uma formação em TI, mas você vai ocupar aí uma posição em designer, você tem uma formação em TI e consegue uma posição em designer, uma profissão que não é regulamentada e que não exige, por exemplo, o reconhecimento e a certificação e a sulaço como para enfermeira, como para advogado, como para médico. Então você vai poder ocupar essa posição desde que você preencha os demais requisitos. Isso já é uma flexibilização enorme, porque anteriormente você tinha que estar e ocupar uma posição adequada à sua formação, cujo requisito para ocupar fosse a sua formação. E hoje já não. Você pode ocupar uma posição de grau inferior na empresa, que não é, por exemplo, você vai ser o assistente de design, por exemplo, ou alguma outra posição que não exige a sua formação acadêmica. Você vai poder ocupá-la desde que você tenha fé, riscar com que você desenvolveu na sua formação. Não é? Outro ponto geral também, que toca a todos os profissionais, é a possibilidade de obtenção do Niederlassungserlaubnis, que é que a turma confunde visto com autorização de permanência. Né? Visto é o que te dá acesso de entrada ao país.
A autorização de permanência é que te autoriza ficar no país por mais de 90 dias, né, e, consequentemente, dentro dela tem uma autorização de trabalho, etc. Mas a gente vai falar aqui de visto, porque todo mundo acha que visto é o que autoriza ficar, para esclarecer o seguinte: um profissional qualificado com visto de trabalho, ele vai poder, dentro de 3 anos, após 3 anos, já requerer um título de permanência, a residência permanente. Tá? O que é isso? Ele não vai ter um limite para estar renovando a sua autorização, ele vai ter um acesso mais rápido à cidadania alemã, ele tem uma situação, um status migratório mais estável. Tá? É o último grau, digamos assim, é o mais alto status migratório que um estrangeiro pode ter, a não ser a própria naturalização. Né? Então, isso vale para todos. E agora eu vou tratar alguns aspectos com base em alguns tópicos. Por exemplo, para profissionais de Blue Card. Essas informações são para profissionais de Blue Card e para profissionais que têm a intenção de obter um Blue Card. Por quê? Primeiro eu vou esclarecer por que Blue Card. Qual a vantagem de Blue Card? Ora, vai. Não, eu ia falar para você só dar uma pincelada, porque tem muita gente que não sabe Blue Card, mas o Blue Card compreende um grupo de profissionais específico, que isso. Não é todo mundo, né? É aquela mão de obra, aquele filé, né? Bem especializado, com formação acadêmica, engenheiros, enfim, você pode até falar melhor sobre isso. Exato. O que é Blue Card, gente? Blue Card é um título de permanência que é concedido para profissionais altamente qualificados e que atendem a determinados requisitos que costumam ser mais altos. E um deles é o salário. Tá? Geralmente se exige, via de regra, ao nível acadêmico, certo? E o salário base hoje deve estar em torno de 58, 59 mil por ano mínimo. Tá? Se você ganhar 70 mil, você vai ter direito a um Blue Card preenchendo os demais requisitos. Quais as vantagens de ter um Blue Card? Primeiro, o pessoal de Blue Card, em algumas cidades, grandes centros, eles têm um Welcome Center, que é voltado para profissionais altamente qualificados e cujo atendimento é mais humanizado, digamos assim, mais fácil, em inglês, etc. Tá? Existe, através do Blue Card, a facilitação do acesso ao Niederlassungserlaubnis, que é muito mais rápido. Né? Com o Blue Card, você tendo o nível de alemão B1, em 21 meses você já vai ter o Niederlassungserlaubnis. Então, um profissional normal ele vai ter em 3 anos, você vai ter em menos de 2 anos. Né? Gente, é importante dizer também que muitas, né, o visto sempre é atrelado a alguma coisa, como ele falou, a sua autorização de permanência não significa o visto, necessariamente. Visto, muitas pessoas podem receber o visto, né, família, reunificação de familiar, mas nem todo mundo pode trabalhar. Ou as condições de renovação de visto muitas vezes são atreladas ao nível de idioma. Então, primeira coisa, já que a gente está falando de também ter chances de vir para cá, que envolve tudo isso, que envolve o sonho das pessoas em querer vir para cá, por favor, gente, de antemão, pensem em aprender alemão, porque muitas vezes é a condição de renovação de visto de trabalho. Como o pessoal está escrevendo aí, precisei apresentar B1, você mesmo falou que é uma condição do B1 e tudo mais. Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Não vai chegar aqui e vai rolar o jeitinho. É uma coisa oficial. Isso. E além de oficial, Ingrid, como requisito para obtenção de algumas benesses enquanto estrangeiro, você percebe que faz parte do sistema e declaradamente está tudo bem. Faz parte do sistema que quem se integra bem, quem tem um histórico legal, isso significa o quê? Aprender alemão, de repente ter um curso de integração, ou fazer um trabalho voluntário, fazer um curso de formação que seja. Quanto mais bons feitos você tiver, melhor você vai ser visto aqui, mais bem recebido. Quanto mais potencial você tiver de contribuir para a sociedade, mais chance você vai ter de ser recebido. E dentre digamos, critérios de avaliação, qual o seu nível de alemão. Então, se você pensa em Alemanha, em viver na Alemanha, muita gente fala, eu trabalho com TI, é tudo em inglês e tal. Cara, beleza, se você quer ter uma experiência na Alemanha, passar, sei lá, um ano, é meio nômade e tal, depois vai para outro canto, então beleza, você vai para um alemão aí até A1, A2, tá tranquilo. Agora, se você quer viver na Alemanha... crescer na carreira, ter novas possibilidades.
Você vai ficar, se você ficar com A1, A2, pode ter certeza que vai ficar de certa forma limitado. Ah, Luciano, mas eu trabalho só com, não tenho nem A1, é A0 e sou, pô, diretor da multinacional. Tudo bem, mas quantos diretores de multinacional estrangeiros estão ocupando uma posição assim na Alemanha? Então, quer dizer, você deixa de poder pescar no mar para pescar numa pequena lagoa, não é verdade? Para você alcançar esses postos, talvez você não tenha alemão, o cara talvez não tenha alemão, mas ele tem não sei quantas pós-graduações, ele tem não sei quantas décadas de experiência, o que é, às vezes, até mais custoso, muito mais custoso, do que sentar na cadeira, contratar fazer o curso da Ingrid e aprender alemão, estudar aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, que seja. E Né? tem concorrência, né? O pessoal só também acha que só tem brasileiro aqui. Gente, o mundo inteiro quer vir para a Alemanha. Até assim, canadense, inglês, americano, o pessoal da Albânia, da Romênia, da Espanha, da Itália, ou seja, não tem só ele. Então, assim, tá na Alemanha, vão aprender alemão também para você garantir o seu emprego bacanudo, talvez que você já tenha, porque tem concorrência. Exato, tem concorrência. Tem concorrência e aprender alemão é fundamental. Foi o que eu foquei desde o começo. Desde o começo. No Brasil, como eu já tinha morado no Canadá, mais novo, eu tinha percebido, bicho, eu tenho que me envolver de alemão. Não de pessoas alemãs simplesmente, mas eu só vejo televisão em alemão, eu só ouço rádio em alemão, eu só leio em alemão. Eu meio que foquei nisso, passei bom tempo evitando estar lendo notícia do Brasil e tal. Eu ouvia rádio no carro, eu pensava, pô, eu passo tanto tempo no trânsito, eu vou ouvir rádio, eu vou ouvir um podcast, eu vou ouvir um curso. Eu não entendia nada. Eu ouvia as noticiários, eu não entendia nada, mas eu vou acostumar o meu ouvido a esse tipo a esse tipo de som, né? Como eles se comunicam. E isso tudo tá ligado à cultura, tá ligado, enfim, tá tudo de alguma forma interligado. Então, para o imigrante, eu sempre sugiro uma imersão. Né? Tá imigrando, já vai no IN direto e faz a imersão e aproveita a experiência e desfruta da experiência migratória. Então, só voltando aqui para o pessoal do Blue Card. Bom, o Blue Card é um visto massa que vai te dar uma série de vantagens, inclusive um acesso mais rápido ao Niederlassung Erlaubnis e, consequentemente, à cidadania alemã. E existem agora mudanças para o Blue Card no que diz respeito, por exemplo, ao salário. O que significa que profissionais que não tinham nem perto a chance de ter um Blue Card agora vão ter. Então, às vezes, você já é um profissional, está na Alemanha, tem o seu visto de trabalho, legal, massa, está estável, está seguro, mas agora vai haver uma mudança que talvez você passe a ter direito a trocar o seu visto para um Blue Card. Que mudança é essa? Esse valor mínimo salarial, ele cai de como litro de 58, 60 mil, ele vai cair para 43.800. Via de regra. Rapaz, é uma promoção. Imagine você comprar um negócio por 60 mil e agora está por 43.800. Não é verdade? Comprei um leve dois. Vem para a Alemanha que a gente já ouviu que a gente já... Eu fiz um post que eu disse, olha, a Alemanha vai pedir, assim, ó, venham para cá, por favor. Vai chegar ainda, não chegou ainda não, mas está no processo. O ministro do Trabalho, ele falou, a gente não vai só permitir que estrangeiros venham, a gente quer que eles venham. Então o discurso está indo nesse sentido. Vai ter um momento que eles vão pedir, venham, pelo amor de Deus, venham. E já estão aí em campanha, né? Já foram no Brasil, foram na América do Sul, em outros países, foram no Oriente Médio captar mão de obra, pessoal. Então, o salário cai para 43.800, a regra. E ainda cai mais para os seguintes casos. Se você é um profissional iniciante, ou seja, tem menos de 3 anos que você se formou, você pode ter um Blue Card com um salário base de R$ 39.682,20 por ano. Quer dizer, a coisa fica ainda muito mais fácil. Se for uma profissão, e é independente se você é um iniciante ou não, chamada que está dentro do rol da Engpassberufe, que são as profissões que têm uma grande demanda no mercado, então também vale esse valor de 39.682. Eu vou falar aqui de algumas profissões que estão dentro desse rol, e são muitas. Tipo, tinham algumas, agora meio que dobrou o número. Foram acrescentadas ainda outras profissões. Dá uns exemplos aí pra gente. Olha, cientista,
já era, pessoal de engenharia, TI, agora vai entrar em diversas áreas, profissionais de direção, tá? Profissional de formação de Erciere e Educadores. Uhum. educadores, exatamente. É, deixa eu ver que eu tenho todas aqui. Eu separei todas, mas eu vou Ou chegar lá. seja, não está Ó, só ficando veterinários, naquela ve- academia maravilhosa. Olha só. veterinários, farmacêuticos, né? Tem muita gente, profissionais de medicina, de uma forma geral, né? Engenharia já era, enfim, muita gente que está dentro desse rol vai poder agora meter um Blue Card, tendo um salário anual base de 39.682, tá? Números de 2023, esse número é naturalmente corrigido anualmente, tá? Uma das mudanças que eu já mencionei é a maior abertura de mercado para profissionais iniciantes, né? Através do Blue Card, que vai ter aí, quem tiver salário de 39 mil e tal, já vai ter acesso. Ainda mais facilidade para o Pessoal, profissional TI 39 mil euros. Primeiro por é euro, ele ano, não está falando por ano, tá? Porque depois o por pessoal me ano. escreve 39 mil reais, não, 39 mil Não, euros por ano. por ano, gente, por ano, tá? O profissional de TI, ele é uma exceção, vai passar a ser uma exceção de Blue Card sem diploma universitário. Então, mesmo sem diploma universitário, que é a exigência para o Blue Card, para o profissional de TI vai ser possível e ainda assim mantido o salário de 39 mil e tal por ano. TI é um filé vai ser totalmente dispensado a exigência de alemão, né? O pessoal do Vai TI também. apresentar experiência, né? E o pessoal do TI já é um pessoal que não precisa necessariamente aprender alemão para trabalhar, que a gente sabe, claro, a gente falou tudo isso de ser legal saber, mas assim, tem tudo, né? Praticamente querer. Uma moça falou, artesão tem uma boa valorização. Vê que interessante. Eu desconheço Ausbildung de artesão, talvez tenha, né? Se tiver um Ausbildung de artesão, então tem que ver se tem algum grau de equivalência, se é uma oportunidade de fazer essa equivalência, né? De fato, ter uma medida de equivalência. Mas, pessoal, ainda que artesão não seja uma profissão que tenha um Ausbildung, e não seja qualificada, consequentemente, de acordo com a legislação, para atividades por tempo limitado, de até um ano, pode-se firmar um contrato de trabalho com artesão, desde que tenha os outros requisitos obedecidos, como tarifa Vertrag, a oferta de trabalho esteja adequada, etc, etc, etc. Tá? Então veja que profissões, ou às vezes atividades, que não são, nem são regulamentadas, e no Brasil tem muito, que o pessoal é muito criativo, trabalha com muitos brasileiros aprendem as profissões, às vezes, com um parente, com um chefe, né? Vem de família. Então, isso vai dar a oportunidade de, pelo menos, ainda que não sejam vistos de tempo longo, né? Mas pelo menos até um ano ter essa experiência na Alemanha. Rapidinho, os 39 que o pessoal é bruto ou líquido? 39 bruto. 39 Pessoal, mil bruto. depois tem bastante gente falando sobre idade, mas vamos lá, gente, vamos lá porque tem todo, vamos Tem respeitar aí, né, a sua tem muita apresentação. coisa ainda. Então, como dito, dentro do rol do Blue Card, tem esse Enkpass-Berufe, que aumentou o rol. Antigamente, ou melhor, atualmente o que vale é para matemático, aitila, cientista, engenheiro e profissional de saúde. Vão ser adicionados ainda veterinários, dentistas, farmacêuticos, educadores e gestores de diversas áreas. Dentista. Que maravilha, hein? E esses profissionais vão ter esse salário, que em via de regra já vai diminuir para 43.800, agora vai ser de 39.682. Outra mudança no Blue Card é a facilitação de migração dentro da EU. Então, se você é um Blue Card que está dentro da EU, é um Blue Card na Espanha, trabalha para a Espanha, você pode vir para a Alemanha trabalhar 90 dias sem precisar de uma licença de trabalho. Tá? Hoje em dia não pode. Você pode vir, pode ficar até 90 dias, mas não pode trabalhar. Você precisaria de autorização de trabalho. Hoje, com essa nova lei, você pode vir e trabalhar até 90 dias. Se você tem um visto Blue Card EU de outro país por mais de um ano, então você pode vir para a Alemanha migrar sem nenhum tipo de burocracia. Você só vai Ou seja, precisar... você pegou o Blue Card lá na Austrália,
Ou tem que ser daí de Não, um país europeu? Blue Card EU, Ah, Blue Card EU. Blue Card EU. Então, Tá, você pegou lá está na na Espanha, na Portugal. Irlanda, em Portugal, tá lá. Entendi. Tem uma oportunidade de trabalho na Alemanha, você já está 2 anos em Portugal com Blue Card, você pega a sua malinha, vem para aqui e fala, ó, estou trabalhando aqui agora, troca aqui o meu Blue Card. Você só vai para trocar o seu Blue Card português para um Blue Card alemão. Basicamente isso, tá? E também, um ponto muito relevante aqui, principalmente para a gente brasileiro, que é a pegada da família, a facilitação de reunião familiar com outros parentes, tá? Gente, isso aqui é revolucionário. Quer dizer, muito dessa lei é revolucionário, só que a turma não entendeu ainda. Está sendo veiculada as informações, ainda de uma forma meio dispersa, não tem muito conteúdo tão concreto. É por isso que a gente está trazendo essa análise aqui mais objetiva, para vocês terem a ideia da dimensão da coisa. Hoje em dia, reunião familiar é para marido, mulher, filho menor. O filho que chegou a 16 anos já começa a embaçar, já começa a complicar. Tá? 18 anos, a reunião familiar já é, né, bem difícil de conseguir. Bem difícil mesmo. Isso é o chamado Kernfamilie, é o núcleo familiar, né, no direito alemão. Existem casos excepcionais em que você pode trazer um parente doente que não tem ninguém no Brasil para cuidar dele. Tá? Muito difícil comprovar também. Com essa lei, para quem tem Blue Card, agora vai ser possível você, por exemplo, trazer sua mãe e seu pai, idosos. Tá? Vai ser possível você, talvez, de repente, até trazer um irmão. Filho Ah, maior de 18 vai entrar, não? se vai entrar o pai e a mãe, quanto mais o filho maior de 18. Ah, Vai poder trazer o perfeito. pai e a mãe, um irmão, talvez. Agora, gente, lembrando, tudo é dentro de um critério basilar do direito migratório na Alemanha. A manutenção das pessoas tem que estar garantida. Tá? Significa que você Manutenção tem que ele diga é, você tem que conseguir provar que você vai pagar pela comida, pela casa, você por tem que tudo ter que as pessoas precisarem. condições de receber aquela pessoa e se der uma bronca, você tem dinheiro para suprir. Não pode, o que eles não querem é que sobrecarregue o O Estado. Estado, com Tá? certeza. Então, talvez por isso que isso é reservado, pelo menos a princípio, para profissionais de Blue Card. E agora a gente vai tratar daquele assunto que você tinha mencionado Rapidão, anteriormente, que o o pessoal reconhecimento. está perguntando de enfermagem no Blue Card. Essa relação, como é que está a situação da área de enfermagem? É que não é só o enfermeiro, tem muitas pessoas de outras áreas, né? Que é o técnico, que é o auxiliar. Olha, o Blue Card, ele é pensado para profissionais com formação acadêmica, tá? Ele vai ser agora flexibilizado para profissionais de TI também sem formação acadêmica. Que profissional de TI hoje ele vem como IT especialista se ele não tem uma formação acadêmica. Se ele tiver o Berufserfahrung de 3 anos, pelo menos. Mas o Blue Card ele não tem acesso. Tá? Então, se ele tiver um salário de quase 40 mil euros por ano, e mesmo sem formação acadêmica, mas tiver a experiência, ele vai poder ter. Tá? Reconhecimento do diploma, gente, que é um assunto muito interessante e que toca diversas profissões, né? A grande maioria. A gente vai passar até agora, e eu atendi muita gente assim, Luciano, eu estou aqui, tenho um visto, que é um visto para reconhecimento de diploma. Na verdade, é um visto para adoção de medidas voltadas ao reconhecimento de diploma. Isso é quando você tem um diploma que tem um certo nível de equivalência, mas você precisa aí cumprir algumas horas práticas para satisfazer a grade, às vezes até teórica. Chegava o pessoal, às vezes esbarrava no curso de alemão, não conseguia avançar, levava pau numa prova e tal. E o limite do visto era de 18 meses e não tinha conversa. Tá? Agora, esse visto vai ser inicialmente já de 24 meses. 24 meses. Podendo se estender por mais 12 meses. Então, são 3 anos. A gente vai sair de 1 ano e meio para 3 anos, o dobro. Tá? Dentro do processo de reconhecimento de diploma. Para o processo de reconhecimento de diploma, atualmente, ele deve começar a ser startado no Brasil. Precisa se fazer uma avaliação prévia no Brasil e depois ele é continuado e as medidas são adotadas aqui na Alemanha para o cumprimento do restante da grade curricular. A partir dessa lei, não. Se você tiver um diploma, um curso técnico, já é suficiente para você vir para a Alemanha e fazer aqui a solicitação do Anerkennung e, de repente, cumprir as medidas necessárias para
o processo de Anerqueno. Tá? Ao invés de você começar no Anerqueno é um Brasil, reconhecimento, viu, pessoal? isso, reconhecimento do diploma. Então, ao invés de você começar no Brasil e ali ficar, pô, manda pro consulado. Aí o consulado pega, manda para a Alemanha. Aí a Alemanha analisa, falta documento. Porra, volta, aí falta Pô, só documento. essa ida e vinda, Pô, bicho, mandou, perda aí, de pô, tempo, é aí mandou, grana. ó, não tá apostilado. Aí o cara vai, tá entendendo? Por isso que é importante o nosso trabalho, porque a gente já sabe o que é, o que precisa, então a gente já manda redondo, eu já faço uma cartinha que o Beamta fala, ó, graças a Deus que eu digo, ó, esse fundamento é aqui, isso é aqui, vai fazer assim, o direito é esse, é esse, é esse. Aí o cara pega e fala, oxe, eu vou fazer, eu vou ficar procurando defeito aqui. O problema é quando ele não se sente seguro, né? E porque muito beamte também fica tão perdido, porque às vezes um não sabe direito ou não se atualizou. Eu mesma já fui, né, lá na Ausländerbehörde, e um perguntava para o outro, ligava para o outro. Às vezes eles também estão perdidos e fazem decisões É muita errôneas. gente, é muita Muita gente. gente, cada um de um país, cada um de um caso, cada um com Asilo, filho, veja, com não sei o quê. asilo da Ucrânia, asilo do Oriente Médio, Síria. tratados internacionais com a América do Sul, com o Brasil, com o Japão, e aí, pô, a gente nem sabe. Tanto é Novos que eu trago países aqui, vindos agora, né, na União Europeia, é a Albânia e Romênia, aí não sei o que, essa pessoal, né? Então, isso, assim, eu trago para o pessoal aqui a coisa mais mastigada, porque tem coisa que está na lei, que eles que é nem. gigante também, que É. não tem repercussão muito para a gente. Né? Por exemplo, o pessoal Gastarbeiter, né, que vieram aí da Itália, da Portugal, Turquia, de Iugoslávia. Portugal, né, diversos países aí ao longo da história da Alemanha, às vezes eles têm tratamentos especiais em algumas situações, É. outros direitos eles estão conquistando agora através dessa lei, só que não, como não tem relevância para a nossa comunidade, eu trago mais o que vai realmente na veia, né, naquilo que o pessoal precisa. Ah, então, gente, basta que você tenha um curso técnico, pelo menos de 2 anos, tá? Para você poder iniciar o seu processo de reconhecimento de diploma na Alemanha. Você precisa também ter um nível de alemão, pelo menos A2, certo? Gente, como dito, todos os requisitos básicos, eles vão permanecer. O mais básico de todos é a manutenção, é você conseguir se manter. O pessoal da enfermagem, por exemplo, eles tomam as medidas, né, do processo de reconhecimento, enquanto isso eles trabalham como auxiliar, enquanto o E título conseguem deles não é já treinar o reconhecido. alemão. Então, assim, estando aqui, tudo fica mais fácil. E a Você tem um celular depender do alemão, você tem caso, endereço, você demais. ouve alemão todo dia, tem chance de aprender, dá um gás aí no seu aprendizado. E ver se é Só deixa eu perguntar para você para também. você também, né? É, A pessoa vem e vê se é para você. Pô, vou lá, vou fazer o reconhecimento, se eu ver que não é o que eu quero, pego o reconhecimento e vou embora, aprendo alemão, pelo menos, é. né? Teve uma experiência internacional no currículo, que é ótimo. Então, Exato. assim, nada precisa ser para sempre. O pessoal Exato. perguntou quanto por mês é o valor para se manter que eles pedem, né, para manutenção. Olha, isso varia especialmente de lugar para lugar, porque o custo de vida é diferente de lugar para lugar. Mas o que a gente pode ter por base, assim, são os valores que são estabelecidos para efeito de pagamento de benefício social, né? Que a gente, no geral, aí, com despesa de aluguel e tal, vai ter quase 1.000 euros, seria por mês, certo? Só que dentro disso se considera, mas isso por valor de aluguel é tanto, que geralmente está em desacordo com a realidade. Por isso que é muito difícil pontuar um número exato, porque vai depender da análise do caso, do contexto familiar. É a pessoa com mais 3 filhos, é a pessoa, o marido, os dois trabalham. Então, depende muito de caso para caso. Mas, de regra geral, mais ou menos uns 1.000 euros por mês por pessoa. Tá? Pessoal, o Luciano está falando, ele fala semanalmente, coloca posts e também tem posts e reels antigos com vários desses temas, viu, pessoal? Exato. Quem está fazendo, às vezes, agora algumas são. perguntas... Esses agora, sobre essa lei, são novos, né? Eu fiz uma rapidinho sobre Chancencharter, mas tem muito conteúdo lá no meu perfil. E, assim, a Alemanha é um país de direito. É um Estado de direito. Aqui é um Estado de direito forte. Eu até postei algo sobre isso. Que a turma fala, aqui funciona. Aqui vale. Se não fizer, vai pagar. Eu levei uma multa uma vez porque eu deixei... Tinha aqueles
Mülltonnerplatz, né? Que tem aqueles tonéis de lixo que você separa e tal, na rua. E eu tinha um cartão assim grande, um papelão, uma caixa grande, e geralmente muita gente precisa, né, para mudança. Aí eu falei, poxa, já deu pena de eu desfazer isso aqui, eu vou deixar no cantinho para se alguém precisar de um cartão de mudança, alguma coisa, leva. Hoje chegou foi uma multa na minha casa depois de 40 euros, porque eu tinha colocado num lugar inadequado e tal, e tal, e tal. Eu, e paga porque você sai na rua, tá limpo. E você Porque começa a se pensar, todo pô, mundo for. Tudo bem, você foi de boa fé, mas muita gente é porque dá exato. trabalho desfazer a Você, caixa. Então, se todo mundo for uhum, colocar a rua, tá cheia de caixa. exatamente. Por isso que você fica arretado, mas paga. Porque, pô, faz razão, tem razão. Vou deixar ali, É que não porque, existe assim, mas sou só eu. Não, o pensamento é, se for não, todo mundo pensando que sou só eu, vai ser todo mundo. E aí a rua exatamente. é um caos. E as regras valem. E dentro das regras existem procedimentos que se a pessoa não adotar, perde o direito. Perde o direito. Não tem o que discutir. Ah, mas eu pensei. Ah, mas eu falei com ele. Ah, mas eu senti. E não é indiferente o que você sentiu, o que você falou, o que não tem como provar. Se você não obedeceu o caminho certo, é indiferente para o direito aqui. Indiferente. No Brasil, existe muito mais um êxito no apelo emotivo da coisa do que aqui. Cumpriu, foi o prazo. Fez o prazo, não, mas por que não? Porque eu estava assim, estava nervosa e tal. Não interessa, vai perder o direito. Ponto. Por isso que eu posto direto, ó, gente, tá aqui. Mas, né, muita gente às vezes me procura para ter consulta sobre coisa que está lá no meu perfil. Falo, gente, essa é a minha contribuição para vocês. Né? Essa é a minha contribuição. Vai e consome, tem muito conteúdo legal aí. É, mas vamos voltar aqui, para a gente não perder o fio. Então, gente, o nível de alemão para processo de reconhecimento de diploma, via de regra, tá? Que o cara quer reconhecer o diploma de médico. Ou ele precisa de um nível de alemão, acho que é C1, já voltado para medicina, C1. é C2, sei lá. Mas, via de regra, nível de alemão A2, tá? Nível de alemão A2 para passar pelo processo de reconhecimento. Tem que manter a B1, B2, salvo engano. Então, estão havendo diversas facilidades. Essa questão do tempo para a adoção das medidas né, para você reconhecer o diploma na Alemanha, para mim é fundamental. E para muita gente que está agora aí, entre a cruz e a espada, né, que está, caramba, vai estourar agora o meu prazo, eu vou fazer 18 meses e não concluir isso aqui. Bom, calma, que na eventualidade se pede um Fixungsbescheinigung, né, que é um título provisório que vai te autorizar a permanecer enquanto essas medidas estão sendo aplicadas, tá? Tem como a gente tomar algumas medidas aí preventivas para você não ter que de repente voltar para o Brasil porque acabou o seu tempo, o prazo do seu visto. Até porque está faltando funcionário público, né? Como teve agora uma passeata na frente de um departamento, porque os estrangeiros, o trabalho deles estava sendo até ameaçado, porque eles não conseguiam vaga lá na Ausländerbehörde, né, no departamento de estrangeiros. Então, assim, eles também estão levando isso em conta. Que as filas de espera tão grandes, que muita gente daí está com prazo, às vezes, Eles até o precisam pescoço. de gente para ontem, sabe? Se você for ver, o maior incentivo é para ocupação imediata de posições. Gente, O tem objetivo padaria é bem, né? fechando, tem restaurante que não tem personal para trabalhar e tem que fechar também. Você vê em vários lugares, assim, ó, vaga conosco, aceitamos também o famoso Quereinsteiger, que é aquela pessoa que entra meio que na lateral, ou seja, é a pessoa que vem rasante de outra área. Se é biólogo e de repente não quer mais e quer, sei lá, ou é motorista, quer trabalhar na padaria. Então eles estão aceitando gente de todas as áreas. Você veja em todos os lugares aqui. Pronto, uma coisa interessante, isso aqui é muito interessante. Repisando, tá? O nível A2 é a regra. Vão ter várias profissões, a gente tem centenas de profissões. Então, claro, tem profissão que vai exigir B2, tem profissão que vai exigir C1, mas a regra é A2, tá? Profissional de TI não precisa de alemão, tá? Não precisa de formação acadêmica,
Se pessoa de TI errar alguma coisinha, ela não está matando ninguém, gente. O motorista, o enfermeiro, o médico, o dentista, se der uma injeção errada, matou. Porque tem assim, ó, mas tem profissões que eles estão deixando muito mais rigoroso. Porque é isso, quanto mais responsabilidade civil, perigo de causar dano a um outro, mais difícil vai ser. Então, se o cara está com um carro motorista, vai ter que saber dirigir, vai ter que comprovar tudo, o médico e tal. Agora, uma pessoa de TI, uma pessoa que trabalha numa coisa que não envolve nada disso, com certeza é mais fácil. Então, pensem nisso também, né? Isso. Tem que fazer sentido. Olha que interessante. Motoristas profissionais. Motorista profissional, ele vai poder vir para a Alemanha sem precisar falar alemão, sem precisar ter habilitação ou habilitação formal aqui na União Europeia. Tá? Bastando ele ter o curso de formação de motorista que seja equivalente, curso de formação profissional, né? De motorista profissional. Então, para esse pessoal também tem um acesso bem mais facilitado. Eu tenho agora uma empresa de ônibus alemã que contrata todos de Portugal. Todos são motoristas de ônibus, tudo brasileiro e português. Só brasileiro e português. Todos são vamos discutir. Massa. Rapaz, é fundamental. Aprender alemão é fundamental. Você pode ter... O que eles estão facilitando? O acesso. Tá? Você vai entrar na Alemanha e talvez começar a trabalhar em algumas hipóteses, ao invés de A2, como, por exemplo, Ausbildung. Antigamente era B2, agora, né? A partir dessa lei vai ser B1. O limite para Ausbildung. Então, se você faz Ausbildung, você está estudando alemão no Brasil para vir fazer um Ausbildung na Alemanha, e você está no B1, então vem para a Alemanha, começa, mas não para de fazer o alemão. Porque você não, senão você vai parar de fazer o alemão, você vai parar de crescer. A chave aqui é o alemão. É a chave de crescer, é a chave de se integrar, é a chave de se relacionar. Quando a gente não fala, e quando a gente não consegue se comunicar, cara, a gente tem a sensação, a gente mesmo tem a sensação de que a gente é meio burro, assim, meio uma pessoa que meio não... fora, a margem, fica marginalizado. Não troca ideia. Quem não troca ideia? Quem não dá opinião? Né? E quando, se for falar alguma coisa, é algo muito básico. A gente começa assim, tem que começar, tá? Tem que começar. Mas não deve ficar assim. Não deve ficar sempre falando, tá? 6 anos na Alemanha, pô, eu falo básico aqui e tal. Não, velho, fui no médico, o médico não sabia inglês. Me falou o que eu tinha que falar, sei o que, gesticulou, professor, eu saí sem saber nada que eu tinha que fazer. A pessoa doente. Você fala, cara, mas você tá aqui há tanto tempo, tipo, sabe? Cara, eu aprendo alemão. Eu aprendo alemão todo dia. Eu leio todo dia alemão. Eu pesquiso palavras todos os dias. Inclusive, eu tenho o desejo, já, agora não é o momento adequado, mais de fazer um curso de direito, de eu participar de um curso de alemão voltado para juristas. Acho muito importante. Curiosamente... Perguntaram isso aqui, sobre as condições dos advogados, já perguntaram sobre idioma e trabalhar como advogado na Alemanha. Pode ser um tema aí para uma próxima, viu? Porque com certeza vai ser uma coisa bem mais específica. Eita, a gente já está 50 minutos, né? Deixa eu só ir correr aqui, que tem informação boa ainda. Vai lá. Tá? Vamos lá. A reunião familiar, por exemplo, em regra geral, para todo mundo isso, tá? Hoje, você precisa provar que quem está recebendo a pessoa, né? Que dispõe de espaço suficiente no imóvel para receber aquela pessoa. E aí vai receber uma segunda ou uma terceira pessoa. E aí você vai ter algo bem matemático, né? Uma pessoa, tantos metros, 2 pessoas, pelo menos tantos metros. Isso aí vai acabar, tá? Para todo mundo. Então, você mora num apartamentozinho pequeno, pô, quero trazer meu filho e tal, vai conseguir trazer. Vou trazer minha esposa, vai conseguir trazer, tem que cumprir os outros requisitos, mas esse, pelo menos, fica afastado. Se na China eles moram 20 metros quadrados, por que nós estamos então, e outra coisa, mas é o seguinte, se você for ver, parece que é o efeito da evolução. Trilixe, pessoal, trilixe. Parece que é da evolução. A gente fala no Brasil, um apartamento de 100 metros quadrados é um bom apartamento, mas não é, pô, aqui é apartamento. Aqui, um apartamento de 100 metros quadrados é caramba, que puta apartamento, né? Granfino, aqui é 150 metros no Brasil, bom apartamento massa, mas não é aquela coisa. Então, a tendência parece que as pessoas se contentarem com menos espaço privado. A gente não tem um apartamento de 200 metros, mas a gente tem parques de quilômetros, né? Então, às vezes, a vida no Brasil, pelo menos a minha vida no Brasil,
era mais concentrada dentro das casas, né? A questão da insegurança, a questão de uma série de coisas, você fica mais vivendo dentro de suas casas. Aqui é mais para fora, né? Ó, uma Pelo menos no ideia verão. rapidinho. É, o Luciano abriu uma caixinha de perguntas, depois lá no canal dele, para quem ficou com pergunta em aberto, depois ele pode responder ou particular, ou ele libera para todo Isso, mundo. Mas então isso. vamos Olha, explicar porque ele... gente, essas principais perguntas, ó, quando vai começar a valer? Um monte de pergunta que está sendo feita, está gravado, vai para o YouTube da Ingrid. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta que eventualmente não foi tratada aqui no meu Instagram. Então você vai lá, faz sua pergunta e na medida, né, do possível eu vou responder a todo mundo, tá? Só para encerrar, tô indo já para o finalzinho agora. Agora só tá na beirinha mesmo, Ingrid. Só uma chancezinha, uma Não, eu paciência. estou de boa, podemos até passar um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Bora. Olha, vista para procura de Ausbildung, tá? A idade agora, Ou que seja, era vocês de podem procurar por uma formação aqui, né? Isso. Você vai ter um visto Mas para poder para entrar quem não aqui. sabe alemão. Você vai ter um visto para entrar aqui para poder procurar um curso aqui, tá? A idade máxima era de 25 anos. Agora vai passar para 35. Vê o tanto de gente que Olá, minha pega. gente. Olá, pessoal. É. O nível de alemão exigido, como mencionado, cai de B2 para B1, tá? O visto ele pode ser de até 9 meses, esse só de procura, que anteriormente eram de 6 meses. E durante esse período você pode trabalhar até 20 horas por semana, tá? Numa outra coisa, que não tenha necessariamente relação com o Ausbildung. E você pode fazer Probearbeit, né? Que é trabalhos, tipo uma experiência curta, assim, de Estágio. alguns dias, de até 10 horas Teste. de até 10 horas uma semana, tá? Bom, para quem faz Ausbildung, ou seja, vamos lá, você veio para a Alemanha, fez a formação, fez o Ausbildung, agora você tem um visto de Ausbildung, você encontrou o Ausbildung, tá? Você veio procurar o Ausbildung, encontrou, você vai mudar esse seu visto para um visto de Ausbildung, agora, você encontrou. E com a nova lei, você agora, que antes atualmente você só poderia trabalhar 10 horas por semana numa outra atividade, agora você vai poder trabalhar 20. Ou seja, se você vinha para poder se manter legal, que você vem, ganha uma bolsa ali no Ausbildung de, sei lá, 500 pontos, 600, tá? Agora você vai poder trabalhar 80 horas por mês para complementar essa renda. Tá? Vai ser cansativo, mas vai dar. Vai dar super. No Brasil a gente faz. Estudante trabalhava isso no verão e dava super. No Brasil eu trabalhava quando era estudante, é uma realidade diferente, né? A prática é diferente. Aqui na Alemanha você se volta 100% para os estudos, né? Para quem está vendo a live, rapidinho, quiser testar o meu curso 5 dias gratuitamente para conhecer, e quem está perguntando aqui sobre nível, sobre diferença de B1 e B2, depois me escreve, que eu também explico. É aí um grande salto aí, B1, B2 pode ser... A gente fala que às vezes até é um abismo, mas enfim. Isso. Então, mais dinheiro para subir no bolso, certo? Mais imposto sendo pago, 20 horas por semana já paga imposto, não é nenhum mini job, né? Mas também mais segurança social, você vai ter seu plano de saúde já vinculado a esse emprego, você vai ter, já vai pagar previdência, então você já vai estar contribuindo para a aposentadoria. Já vai poder pagar uma viagem mais legal. Um hotelzinho, porque tudo muda, né? Com ficar mais dinheiro, já consegue tomar um vinho melhor. Eles estão fazendo muda, basicamente né, o seguinte, é muito boa a ideia, é muito inteligente e, na verdade, uma lógica simples. Eles estão dando uma oportunidade do povo ganhar dinheiro para o povo investir mais no país e fazer o país funcionar melhor. É basicamente isso. Né? E a gente vai fechar aqui, quer dizer, ainda tem ainda a naturalização, que eu vou falar rapidinho, e eu vou falar sobre o Chancenkarte, que é uma novidade, uma grande novidade, que está trazendo maior alvoroço nas repartições públicas, porque é um tanto quanto complexo, é inspirado no sistema canadense de imigração de profissionais, e que ele é pensado para aquele profissional que não tem um curso equivalente na Alemanha, ou seja, ele não tem como acessar diretamente o mercado de trabalho alemão, em razão da sua qualificação, mas ele reúne uma série de características pessoais através das quais ele ganha uma chance de procurar uma posição, trabalhar e fazer a sua equivalência durante isso.
E essa pontuação, ela tem o mínimo, né? A pessoa que tem 6 pontos, ela é a pontuação de um em um ponto. A pessoa que tem 6 pontos é a pessoa apta para migrar, né, para a obtenção do Chancencard, que é esse cartão para você vir, esse título para você vir, procurar emprego nesse meio tempo, achando emprego, fazer o seu reconhecimento de diploma e, enquanto isso, trabalhar. Só Tá? para o pessoal saber, gente, os ingleses, né, são, tirando acho que os Estados Unidos, são assim. Então você vai lá provavelmente no site, vai colocar um monte de informação sua do seu perfil, idade, nível escolar, experiência, blá blá, um monte de coisa. Você vai obter uma pontuação de acordo com o seu perfil, e aquela pontuação vai falar o que você vai poder fazer, se sim ou se não, se vai poder vir aqui para procurar ou não. É basicamente isso. O Canadá leva até em consideração o seu valor social. Porque eu lembro, né? Eu, como socióloga, Aqui, eu também gente quase também. fui pro. A Então, vai gente também também? aqui. Então, assim, você sabe quantos idiomas? Você às vezes não tem uma formação mais X, por exemplo, um historiador. A Alemanha não está precisando urgente de historiadores. Sei lá, ou qualquer outro. Aí você vem e prova que você, né, tem tantos idiomas, sabe isso, sabe aquilo. É uma pessoa muito valiosa para a sociedade ter. E isso tudo é pontuado. Só assim, em linhas super gerais, como é que é esse sistema canadense. Porque na Austrália também era assim, né? Quando eu morei também foi Ah, assim. na Austrália também é? Também, Massa, não sabia. Massa. também. Pelos critérios de avaliação, a gente já vai observar a mentalidade de todo o sistema. Tá? Então, se a gente olha os requisitos, gente, a gente vai perceber o que, é que o sistema quer, então a gente vai procurando atender o sistema. Essa pontuação, como dito, pelo menos 6 pontos para você ter a chance. E o que é importante? Formação. Qual a sua formação? Ou melhor, qual o nível ou grau de equivalência da sua formação com a formação na Alemanha? Tá? Se tem um grau de equivalência total, então você não precisa do Chancencard, porque você já vai ter uma oportunidade diretamente de acesso. Mas se você tem um bom grau de equivalência, mas tem algumas medidas a serem adotadas que precisam ser adotadas, você já vai ter aí, por ter uma formação não é equivalente, mas é equivalível, não existe a palavra, tá? Equiparável. Não é equiparável, que pode ser equiparar, dependendo da adoção das medidas, tá? Então você já ganha 4 pontos, é o que mais pontua. Se tem um certo grau de equivalência e o quanto que falta para você, né, trazer essa equivalência à realidade, tá? Então você já ganha 4 pontos. Se você tem experiência de mais de 5 anos, você já ganha 3 pontos. Se você tem experiência de mais de 2 anos, aí você já vai ganhar 1 ponto. Tá? Quer dizer, minto. Se você tem experiência de mais de 5 anos, você vai ganhar 3 pontos. Se você tem experiência de mais de 3 anos, você vai ganhar 2 pontos. Tá? Então, veja, se você tem uma formação que pode ser reconhecida adiante e tem experiência de 5 anos, bom, já bateu os pontos. Né? Você já vai aí para 9 pontos, já vai para 9, não, para 7 pontos. Nível de alemão. E a gente entra no que toca o aprendizado do alemão. Né? Então a gente vai falar formação, experiência, nível do alemão. Tá? Nível do alemão e também é considerado nível de inglês para efeito de pontuação. Se você tem um alemão nível alto, tá? Ou seja, C1, pelo menos, você vai ter 3 pontos. Se você tem um nível médio, e aí é B1, você vai ter 2 pontos. Então, voltando. Se você tem um diploma que dá para reconhecer, que dá para que os critérios de reconhecimento não são tão fortes, tão exigentes, e ainda fala alemão C1, por exemplo, você já vai ter 7 pontos. Se você fala B1, já vai ser suficiente para você ter o seu Chancencard. Né? A idade do candidato. Se você tem menos de 35 anos, você ganha 2 pontos. Se você tem entre 35 e 40, você ganha 1 ponto. E existem outros pontos, diversas outras hipóteses que autorizam o ganho de 1 ponto. Que é, por exemplo, se você pedir o Chancencard juntamente com o cônjuge, que também tem bom potencial,
cada um ganha um ponto. Se falar inglês nível avançado, C1, por exemplo, ganha um ponto. Tá? Se você já morou na Alemanha anteriormente, pelo menos 6 meses, ganha um ponto. Então é o que? Você vai ver relacionamento com a Alemanha, integração, idioma, equivalência da sua formação, tá? Sua idade. Daí a gente dá para ter uma noção melhor do sistema como um todo. Já está pronta E a página? As pessoas já podem Não, aplicar? como dito, esse sistema de pontos ele vai ser talvez o último, um dos últimos a Talvez ainda vai entrarem em demorar vigor. um ano, então, pessoal. Tá provavelmente aí no verão do ano que vem ou primavera do ano que vem. Tá? A gente vai começar provavelmente com o Blue Card, agora em novembro, começo do ano já mais outras medidas e assim gradualmente. Esse visto, o Chancenkarte, ele é concedido inicialmente por um ano e ele autoriza um trabalho mensal de 20 horas. Tá? Um trabalho mensal, não, desculpa, semanal de 20 horas. Então, 80 horas por mês, você vai poder ter um trabalho paralelo aí, que não necessariamente tem a relação com sua formação. E só para encerrar, tá? Eu vou falar do projeto, rapidinho, de facilitação da naturalização, que está dentro do pacote, mas não está dentro dessa lei. É um projeto que foi proposto, está tramitando no Congresso, está em discussão, mas que, né, já tem assim, boas expectativas de vir dessa maneira, que prevê a redução da naturalização. Naturalização, gente, é quando a pessoa tem uma relação com a Alemanha. Ela mora na Alemanha, ela já mora aqui há tanto tempo, paga contribuições e tal, diferente de quem descende de um alemão, tem um bisavô alemão. Aí você, na verdade, já é alemão e agora você quer o reconhecimento, a declaração da sua nacionalidade. Você é alemão desde nascença. Tá? A naturalização é um estrangeiro, como eu, que não tenho nada a ver com a Alemanha. Eu me tornar alemão, sou naturalizado. Mas eu também sou português, apesar de não ter nascido em Portugal. Mas eu sou nato, porque minha mãe é portuguesa. Então, a despeito de eu ter tido declarado a minha nacionalidade já com, sei lá, 16, 18 anos, eu já era português antes, só tive reconhecido. Tá? Então, para casos de naturalização, o tempo hoje mínimo de moradia são 8 anos. Pode haver algumas reduções, observados alguns critérios. Vai passar a ser de 5 anos. Tá? Podendo ser reduzido para 3 anos. Então, 3 anos de moradia na Alemanha. O estrangeiro está aqui regularmente, tudo bonitinho, tem, né, um visto de trabalho, seja lá o visto que for. Se ele atingir um grau se ele atingir feitos durante a imigração que sejam extraordinários, então vai cair para 3 anos, e exemplo disso trabalhos voluntários, nível de alemão C1, vai autorizar a cidadania com 3 anos. Tá? Todas fazendo ainda o Bürgertest, aquele teste de cidadania. Então, esse teste, ele está para ser extinto, mas para pessoas acima de 67 anos. Eles não vão ser requisitos. 67 anos não vai precisar do Bürgertest e, em muitos casos, vai precisar demonstrar o nível de alemão certificado. Ele vai poder, na conversa, demonstrar que entende e tal. Então, já é outra facilitação. E talvez não atinja muita gente do nosso meio, atinge também, mas atinge quem? Muitas senhoras imigrantes ou senhores imigrantes turcos, né, que têm, às vezes, vários anos da Alemanha, mas vai fazer uma prova de B1. De outras levas migratórias, né? Já é questão da idade, a pessoa está aposentada às vezes, né? Uma fase da vida para a pessoa estar, né, com 70 anos, se a pessoa quiser, eu acho massa. Fulano, com 70 anos, formou em Direito, show, 80 anos, maravilha. Mas é uma alegria, é um deleite dele fazer isso, né? Mas a pessoa ser obrigada a estar lá fazendo, eu acho que isso aí vai ajudar muita gente. Tá? Outro ponto interessante é que o filho do estrangeiro que nascer aqui, quando o estrangeiro já estiver aqui há pelo menos 5 anos, ele já vai nascer alemão. Hoje em dia teria que cumprir aí os 8 anos. Tá? Aí fazer o pedido e depois aí ainda entrar na burocracia. Né? Então também vai ficar uma coisa mais automática. Então, gente, uma
série de medidas que já estão sendo adotadas já de bastante tempo, não é de hoje, né? Mais dos últimos anos. Essa lei de imigração começa a valer a partir de novembro, muito ampla, muito vasta, muito assunto, não tem como a gente tratar de tudo, porque muita coisa ainda vai vir na prática, na experiência da aplicação da lei, mas no que precisar, pode contar com a gente, né? Eu sou advogado licenciado aqui na Alemanha, sou também licenciado no Brasil e sou licenciado em Portugal. O foco da minha atuação é aqui na Alemanha, especialmente voltada para a comunidade luso-brasileira. Tá joia? E especialista nessa parte migratória, né? Isso, além de trabalho várias muito com outras. direito migratório, trabalhista, né, locação de imóvel, enfim. Mas a parte migratória e trabalhista, a internacionalização do trabalho é algo que tem despertado meu interesse já há alguns anos. E como ficou algumas rabeirinhas que a gente talvez possa tratar até num outro momento, ou específicos sobre algumas profissões, fiquem de olho, porque nós com certeza faremos outras lives juntos, e aí vocês complementam tudo que vocês querem saber, né, para as diversas áreas. É dentista, é advogado, é nível de alemão, é o que seja. Né, talvez deixar, conforme a gente vai sabendo que está vindo novidade, nós sempre estaremos aqui. Perfeito. Então é isso. Obrigada mais uma vez. Adorei. Tinha muita coisa que eu não sabia e com certeza ajudou muita gente. Muita gente, com certeza. Eu que agradeço, Ingrid. É sempre uma Partiu alegria a estar com Alemanha, você. minha gente. Vocês têm que vir para cá. Exatamente. Quem Aprender quer, tá alemão, muito se possível. preparar. Isso não significa que o planejamento, a preparação ficam de fora. Muito pelo contrário. A gente está dando aqui ferramentas para um melhor planejamento. Não é? Exatamente. Não vem para a Alemanha, aprende alemão, continua estudando, não chega aqui e... Na louca, cachorro louco. Agora é Globo aqui na televisão, não. Chega aqui, vê, assiste Netflix em alemão, coloca a legenda, não entende nada. Quando você for... Eu particularmente gosto muito de assistir filme, né? Eu tinha o seguinte, eu assistia sempre em alemão e com legenda. Quando eu estava, hoje eu só quero assistir só para relaxar mesmo. Aí eu podia botar alguma outra coisa, em inglês, não, hoje não quero esquentar a cabeça. Mas era uma espécie de aprendizado passivo. Sim. Que você vive aprendendo. Não é que você para a melodia da simplesmente... frase, você ouve expressões prontas. Tá certíssimo. Você vive a própria experiência de vida, é um meio de estar aprendendo, é conversar com o cara do correio. Vamos experimentar outros pães, vamos ver como é que é o churrasco alemão. Aqui não tem praia? Vamos nadar no lago, vamos fazer o que os alemães fazem. Não botar meio pé, bota o pé aqui na Alemanha, se vier, né? Exato. Pois é, exatamente. Muito então, obrigado, Ingrid, pelo convite. Um beijo a todos. Estou à disposição. Tá bom. Um beijão, Valeu. Obrigada, Lu. Um beijo para todos, pessoal. Bom final de semana. Tchau, gente.